hoje eu vou explicar para vocês o que é a crepitação do joelho, né, e por que isso acontece, e se você deve procurar um médico ou não, quando que procurar um médico, quando que pode ser um sinal de gravidade. A crepitação do joelho é bastante comum, né, tem bastante paciente que procura, manda mensagem, e é uma coisa que incomoda, porque a maioria das vezes os pacientes nunca sentiram nada, e aí meio que do nada eles começam a sentir aquela crepitação, como um barulho, ou às vezes até o crec-crec mesmo, quando faz algum tipo de movimentação, né. A crepitação do joelho em si, ela é como se a gente tivesse bolhas na articulação, né? Então a gente tem acúmulo normalmente de gás carbônico nessa articulação pela movimentação e pelo atrito que gera ali. Isso vai precipitando em formatos de bolha e essas bolhas, elas eventualmente vão estourando e vão dando aquela crepitação, aquela sensação de crec-crec, né? Fica tranquilo, o joelho não está partindo, não está quebrando, não está acontecendo nada de ruim, né? Tem bastante paciente que fica receoso com isso, se isso pode de alguma forma estar fazendo alguma lesão mais grave, mas não se preocupem, isso não acontece. Agora, a crepitação, ela é como se fosse esse plástico bolha, né? Quando a gente pega aquele plástico bolha de uma encomenda, de alguma coisa assim, a gente faz aquele estouro, né? Que às vezes é bastante relaxante. E aquilo ali vai liberando o gás e vai fazendo barulhos no joelho. É um evento meio que semelhante, né? Bom, se você tem algum tipo de desconforto, algum tipo de dor no joelho, aqui no link desse vídeo, na descrição, tem o contato para que a gente possa conversar, eu te explicar melhor os tipos de tratamento que eu tenho aqui em São Paulo e consultas online pelo resto do Brasil para a gente tratar dor na região do joelho, né? Voltando para o tema do vídeo, então, por que a crepitação importa, né? Apesar da crepitação nem sempre estar relacionada com algum tipo de doença, ela pode sinalizar o início de alguma alteração. Então, existe um estudo de 2025, desse ano, recente, que mostra que nem todo mundo que tem crepitação tem algum tipo de alteração em exames de imagem ou exames de sangue que são relacionados à dor do joelho. Na verdade, a grande maioria dos pacientes que tem essa experiência da crepitação não tem nenhum tipo de alteração de dor ou de alteração nos exames de imagem. Mas 80% dos pacientes que têm artrose ou síndrome patelofemoral, que são duas doenças diferentes que acontecem no joelho, 80% tem crepitação. Então, se você tem a crepitação no joelho, não quer dizer que você tem alguma doença, mas quase todo mundo que tem a doença tem crepitação. Então, isso precisa ficar muito claro, né? A gente, quando começa a sentir algum tipo de crepitação no joelho, não precisa sair correndo, ir na emergência, e nem procurar um ortopedista ou qualquer tipo de médico do esporte ou especialista naquela região. Isso é possível que seja controlado e observado com o tempo para que isso não evolua para um desgaste mais importante do joelho. Quando que a gente deve se preocupar, né? Quando que você deveria, então, procurar um médico quando você começa a ter a crepitação? Bom, se você está realizando a prática de exercícios físicos regularmente e aí de uma performance maior, já não é aquele atleta amador que está começando, o ideal é você fazer uma avaliação. Por quê? Em alguns tipos de esporte onde você já está com uma performance maior, às vezes você pode começar a ter um desgaste do osso, da tíbia e do fêmur, ou um desgaste com a patela, que é a condromalácia. Então, esse tipo de alteração pode estar começando a se manifestar por meio de crepitação. E isso tem condutas que a gente consegue tomar, principalmente no sentido dos exercícios e de análise biomecânica, para a gente corrigir. Então, nem sempre vai precisar de uma infiltração ou de um tratamento intervencionista nesse momento inicial, quando não se tem dor, mas existem tratamentos para você corrigir aquele posicionamento da patela. Então a gente precisa avaliar a biomecânica para ver onde que está a patela ou se tem algum estreitamento, para daí sim a gente fazer uma terapia focada e direcionada no quesito de biomecânica, certo? E o outro critério para você procurar um médico, e isso não deveria esperar muito, é quando você começa a ter dor. O processo de dor, quando ela é aguda, ou seja, quando ela tem um início recente, ela é muito mais fácil de ser tratada
do que depois o paciente que deixa depois 4, 6 semanas com aquela dor constante. Quando a gente começa a ter uma dor constante e a gente não procura algum tipo de tratamento, a gente evolui para o que a gente chama de dor crônica. E qual que é o problema disso? A dor crônica, ela causa alterações na sensibilidade mental e local nos nervos que fazem aquela avaliação de sensibilidade. Então você deixa esses nervos mais sensíveis, é como se eles ficassem mais inflamados. Eles já entendem que tem algo errado ali e o corpo ele te alerta de qualquer tipo de alteração. Então a dor crônica ela tende a ficar mais difícil de tratar. Por isso que é tão importante você não deixar essa dor prolongar muito tempo, porque aí a chance de reversão, mesmo que a gente consiga melhoras funcionais, ou seja, ajustar as alterações que levaram a começar a ter a dor, a chance da gente reverter completamente o processo da dor crônica depois é difícil, é mais complicado. Pensa que seu corpo ele aprendeu a ter dor. Quando a gente aprende alguma coisa bem aprendido como é ter dor, é difícil desaprender depois. E um outro ponto que me perguntam bastante é assim, será que quem tem crepitação vai ter artrose ou vai ter desgaste da patela? E isso não é verdade, tá? Como eu falei para vocês, 50, 52% dos pacientes, em média, que têm crepitação, não tem doença alguma e não vão ter nenhum tipo de doença. É apenas mesmo aquele gás carbônico que se acumula em formatos de bolha dentro da articulação, se estourando, como se fosse um plástico bolha que a gente tem, que a gente gosta de apertar. Isso pode acontecer dentro do joelho. Então, a grande maioria das crepitações são benignas e não trazem nenhum tipo de malefício para o paciente. A não ser que realmente seja um paciente que já esteja, como a gente falou anteriormente, com algum tipo de desconforto, ou eventualmente seja um paciente que está praticando atividades físicas muito regularmente, que isso pode já demonstrar um grau de desgaste. Aí sim vale a pena fazer uma avaliação, eventualmente exames de imagem, para a gente ver o que está acontecendo, qual que é a alteração e como que a gente pode reverter essa alteração que começou a dar no joelho, tá bom? Então a crepitação não precisa chamar atenção, não precisa ficar alarmado desde que ela venha de uma forma isolada, desde que ela não tenha outros sintomas e você não seja um esportista regular, porque aí sim a gente precisaria fazer uma investigação melhor e eventualmente exames de imagem laboratorial para entender o que está acontecendo. Para a maioria dos pacientes, não se preocupem, a gente consegue fazer um manejo conservador, sem nenhum tipo de cirurgia ou tratamento intervencionista como procedimentos. O que é muito frequente também é pacientes, inclusive, que colocam prótese de joelho, ou seja, eles já chegaram no final da artrose e precisam trocar o joelho, né, colocar uma prótese ali de um material especial. Mesmo nesses joelhos com prótese, você pode ter acúmulo de gás carbônico dentro da articulação e também crepitar. E isso não quer dizer que você tem algum tipo de alteração nessa prótese no pós-operatório. Ainda assim, a maioria dos casos são alterações benignas. E as próteses mais recentes, as técnicas de implantação que estão cada vez mais modernas, elas também diminuem a incidência dessas crepitações que acontecem no pós-operatório das cirurgias de prótese. Então, na maioria das vezes, as crepitações pós-operatórias também são benignas e autolimitadas. Elas tendem a ir melhorando com o tempo. Apesar de poder dar algum tipo de desconforto, elas não devem trazer nenhum sinal de alarme, desde que o paciente, de novo, não tenha nenhum tipo de dor, nenhum tipo de desconforto ou incômodo. Então é isso, pessoal. Começou com a crepitação, começou a sentir algum tipo de alteração ali quando a gente faz a movimentação, a gente coloca o dedo ali, a mão em cima do joelho. Se tiver alguma alteração, não precisa correr para fazer nenhum tipo de exame, não precisa ir para o pronto-socorro, desde que não haja sintomas associados. Começou a ter algum desconforto, começou a ter alguma dor associada, aí sim, vale a pena procurar um ortopedista, vale a pena procurar um médico especialista, um colega que esteja direcionado nessa região, para que você faça uma investigação, aí com exames de ultrassonografia, ressonância e radiografias, para fazer uma avaliação global do que está acontecendo dentro do joelho e identificar a causa. Caso contrário, só mesmo manter as atividades diárias e aí sempre
com exercício físico de fortalecimento, que isso é inegociável, né? Fortalecimento e treino de força devem ser realizados de uma forma regularmente, certo? E mesmo quem tem crepitação no joelho precisa estar realizando exercícios físicos sempre. Que tipo de exercício físico? A associação de vários estímulos diferentes, né? É claro que precisa encontrar qual que é o exercício que você fica mais confortável, que você gosta mais de fazer, mas a gente precisa ter estímulos anaeróbicos e estímulos aeróbicos e estímulos de treinamentos mente-corpo, onde a gente faça essa integração entre o nosso corpo e a nossa consciência corporal. Então precisa ter uma corrida, uma bike, algum tipo de exercício onde você esteja de mais baixa intensidade, mas por um tempo mais prolongado, 30, 40 minutos por dia, associado com treinamento de força. Então, pegar peso mesmo, carga na academia, tanto de contrações concêntricas quanto excêntricas, e algum treinamento que possa fazer essa conexão, de você consiga desenvolver essa conexão mente com corpo. Existem estudos mais interessantes, inclusive, que já avaliam o Tai Chi Chuan, que é uma arte marcial milenar do Oriente, que tem uma avaliação da consciência corporal muito interessante. É uma alternativa, é um estudo mais recente que a gente tem, avaliando esse tipo de prática em pacientes que têm crepitação, dor e artrose no joelho, que podem ter uma melhora bastante importante. Mas outras atividades nesse mesmo sentido também trazem benefícios semelhantes, tá bom? Se você está tendo crepitação, dor, quer uma consulta especializada, quer tirar mais dúvidas, tem o contato aqui na descrição desse vídeo, na descrição da nossa página também. Segue a gente aqui, a gente está trazendo informações, a gente está começando esse canal, então pode comentar aqui embaixo para a gente conversando e estreitar esse nosso relacionamento nesse começo, para que a gente traga mais saúde aí para toda a nossa população geral, diminua as cirurgias de próteses, né? E traga mais mobilidade e independência para os pacientes em idades mais avançadas, tá bom? Estou esperando vocês aqui.